continuidade ao nosso curso de licitação e hoje nós vamos falar sobre tipos de licitação. Na aula anterior nós finalizamos ali falando sobre o princípio do julgamento objetivo e dentro do princípio do julgamento objetivo eu já introduzi algumas informações iniciais sobre tipos de licitação e hoje nós vamos já começar a falar sobre eles. Aí eu quero lhe dizer o seguinte, se você ainda não se inscreveu, lembre-se de clicar aqui nesse quadradinho vermelho e se inscrever no nosso canal, tá? E depois você vem aqui embaixo e baixa o nosso e-book. Aqui embaixo você vai clicar no link na descrição do vídeo e vai fazer o download do nosso e-book gratuito, que vai ajudar e muito no seu processo de preparação, tá bem? Vamos lá então falar sobre os tipos de licitação? A primeira coisa que eu quero que você anote aí, para não confundir em prova, é o seguinte: tipo de licitação é uma coisa, modalidade de licitação é outra. São duas situações distintas. E por incrível que pareça, essa é uma dúvida muito comum na hora da prova. Então, quando nós falarmos em modalidades de licitação, vamos ver isso lá na frente, nós temos que nos lembrar de concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão, pregão, consulta. Isso é modalidade de licitação. Aqui nós estamos falando de tipos de licitação. Vamos lá ver quais são eles então? Lá no artigo 45, parágrafo 1º da Lei de Licitações, está escrito o seguinte: para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso. Ou seja, esses tipos de licitação não serão utilizados na modalidade concurso. É isso que está escrito aí, tá? Não serão utilizados na modalidade concurso, só nas outras modalidades que eu acabei de citar. Primeiro, a de menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as respectivas especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Bem, quando a licitação é do tipo menor preço, a gente não tem muita dificuldade para entender não. Por exemplo, pregão. O pregão é feito pelo tipo menor preço. Isto é, a administração diz o seguinte: olha, estamos querendo comprar 1 tonelada de café. Pronto. E nós vamos utilizar o tipo menor preço. Isso é, vai vencer a licitação o licitante que apresentar a proposta de menor valor. Acabou. Tá vendo? Não existe nenhuma subjetividade nisso. Então, se nós tivemos 3 propostas, uma proposta foi de 550 mil, a outra foi de 520 mil e a outra foi de 500 mil, venceu a de 500 mil. Por que ela venceu? Porque é a de menor preço. Então essa foi a proposta mais vantajosa para a administração. Então aqui, nenhuma dúvida para entender. E aí eu vou pular um pouquinho e vou nessa última aqui. A de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Como assim maior lance ou oferta? Quando eu digo maior lance ou oferta, eu estou me referindo, estou dizendo o seguinte: a administração quer vender, por exemplo, um veículo inservível. O que é um veículo inservível? Aquele veículo que não serve mais para a administração. Pode ser que para você esse veículo é um sonho. É um veículo Honda Civic ano 2014, está com 150 mil quilômetros rodados, para você é o seu sonho, mas não serve para a administração. Já venceu a garantia, está começando a dar despesa de manutenção, então vamos vendê-lo, vamos aliená-lo. Então nesse caso a administração coloca no edital: olha, o lance mínimo inicial para esse veículo é de 45 mil reais. E aí começa os lances. Quem dá mais? 45.500. Quem dá mais? 46, 48, 49, 50. Alguém dá mais? Não. Vendido para aquele senhor ali, 50 mil reais. Isso é o leilão. Leilão do tipo maior lance ou oferta. Tá vendo? Maior lance ou oferta. Quem der o maior valor, quem ofertar a melhor proposta de maior valor, vai comprar o veículo. Alguma dúvida? Muito tranquilo, né? Aí vem os outros 2 tipos que são um pouquinho mais complicados. Vamos lá. Tipo de melhor técnica. Ele é utilizado predominantemente para serviços de natureza intelectual. Então são aquelas atividades, aqueles serviços em que nós vamos contratar alguém e vamos levar em conta a natureza intelectual do trabalho.
nós vamos levar em conta a técnica, o resultado final que isso vai trazer para a administração. Não é simplesmente, nós não estamos preocupados simplesmente com o valor, não. Estamos preocupados com a qualidade, com a técnica. Tá claro? Agora, para a gente aprofundar um pouquinho mais, olha só. O artigo 46, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: nas licitações do tipo melhor técnica, que nós estamos preocupados aqui com a qualidade, com aquilo que o produto ou que o serviço vai agregar para a administração, será adotado o seguinte procedimento, que vai estar claramente explicitado no edital, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Então olha que interessante, se no edital a administração especificar o tipo melhor técnica, então ela já vai dizer qual é o valor máximo que ela vai pagar. Porque serviços de natureza predominantemente intelectual são serviços difíceis de você medir o valor. Você já ouviu no mercado alguém dizer, né? Meu serviço é isso aí. E pronto, se você quiser pagar, bem. Se não quiser, amém. É mais ou menos por aí. Então é difícil. Então às vezes nós temos 5 pessoas prestando o mesmo serviço, só que uma cobra 100 mil pelo serviço, outra cobra 20 para fazer a mesma coisa. Por quê? Ah, porque aquele cara que cobra 100, ele tem doutorado, pós-doutorado, PhD, MBA, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá vendo? Então acaba agregando um pouco mais ao produto dele. Em tese, ele tem mais experiência, mais know-how, mais técnica. Então ele vai se sentir na condição de cobrar um pouco mais por aquele valor. Mas pode ser que o resultado final seja o mesmo. Daquela proposta de 20 mil, daquela proposta de 100 mil. Tá entendendo? Então quando a gente fala em tipo de licitação da melhor técnica, na prática a gente percebe que existe sim um pouquinho de subjetividade. É claro que na prova eu não vou colocar isso, né? Mas existe sim na prática um pouquinho de subjetividade, porque técnica varia de proposta para proposta. Então olha só, o que nós vamos fazer? Primeiro, serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes previamente qualificados e feita então a avaliação e classificação dessas propostas de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório, e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica das propostas, compreendendo a metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para a sua execução. Então, primeiramente, nós vamos avaliar as propostas técnicas. Vamos supor que nós temos aqui 4 licitantes que apresentaram as suas propostas naquela licitação, tá ok? Vamos supor que aquela licitação seja para a contratação de um determinado projeto. E aí, 4 licitantes apresentaram as suas propostas. Então nós tivemos aqui, ó, vou ter que desenhar aqui, fica mais fácil. Ó. Tivemos o licitante A, o B, o C e o D. Tá? Ao analisar a técnica, a proposta, vamos colocar aqui em cima, ó, técnica, tá? Estamos analisando a técnica por enquanto. A proposta do licitante A ficou em segundo lugar, então ela, segundo a comissão, ela tem a segunda melhor técnica. A proposta do licitante B ficou em quarto lugar, a proposta do licitante C ficou em terceiro e a proposta do licitante D ficou em primeiro lugar em relação à técnica, tá ok? Levamos todos esses itens aqui em consideração na hora de definir qual é a proposta com melhor técnica. Ok. Mas aí vem a segunda etapa. Uma vez classificadas as propostas técnicas, já fizemos aqui, né? Proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas, com a proponente melhor classificada, com base nos orçamentos detalhados, apresentados e respectivos preços unitários, e tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Ou seja, não é qualquer valor que vai entrar na disputa. Primeiro, nós sabemos que a administração estabeleceu um valor máximo que ela vai pagar por esse projeto. Ela estabeleceu um valor máximo que ela paga. E além disso, às vezes o valor que está sendo oferecido por aquele licitante é um valor irrisório. É um valor irrisório.
Então a média das propostas está sendo, por exemplo, de 3 milhões de reais. Só que aí um licitante apresentou uma proposta de 100 mil. Poxa, média de 3 milhões, o cara me apresenta uma proposta de 100 mil, esse valor é manifestamente inexequível. Pela lógica, não dá para nem entrar na disputa. Então a gente tem que levar isso em conta também, tá? Aí nós vamos para a segunda etapa, então. É o seguinte, aqui avaliamos as propostas técnicas, né? Aqui, ó. Agora vamos avaliar as propostas de valor, o preço. Vamos analisar os preços. Essas mesmas empresas esses mesmos licitantes, vamos chamar de empresa não, B, C, D, os mesmos licitantes A, B, C, D, ficaram com a seguinte classificação. O D teve a melhor técnica, entretanto, em relação a valor, ele ficou em segundo. O C, ou melhor, o A teve a segunda melhor técnica, mas em relação a valor, ele ficou em primeiro. O B ficou em terceiro em relação a valor e o C ficou em quarto. Tá vendo? Então como é que nós vamos fazer? Eu já sei como é que ficou a classificação final das empresas em relação dos licitantes, né? Porque pode ser uma pessoa física, dependendo da circunstância, né? Então como é que ficou a classificação dos licitantes em relação a valor e já sei como é que ficou a classificação dos licitantes em relação à técnica utilizada. Beleza. Então vamos lá. Apesar de nós adotarmos a licitação pelo tipo melhor técnica, por incrível que pareça, nós vamos agora buscar, olha só, o início da negociação por aquele que apresentou a proposta de menor valor, com base, né, naquele que apresentou a proposta de menor valor, tá? A base vai ser ele. Mas aí, como nós temos o tipo melhor técnica, eu venho aqui e verifico quem é que apresentou a melhor técnica. Foi o D? Foi. O D apresentou a melhor técnica. E aí, posso concluir que ele é o vencedor da licitação? Não. Por que eu não posso concluir que o D é o vencedor da licitação? Porque, além da técnica, eu tenho que levar em conta ainda o preço, o valor. Então eu vou chegar para o D e vou falar o seguinte: ô D, você venceu a licitação no que se refere à técnica. Parabéns, a sua técnica realmente é muito boa. Entretanto, eu preciso ver com você o seguinte. Em relação ao valor, quem venceu foi A. Por quê? Porque ele apresentou, vamos colocar um exemplo aqui, né? Ele apresentou uma proposta de 3 milhões, você apresentou uma proposta de 3 milhões e 100 mil, o C apresentou uma proposta de 4 milhões e o B apresentou uma proposta de 3 milhões e 800 mil. Então veja só, D, a melhor proposta foi a proposta de A, valor de 3 milhões. Você tem condições de executar esse projeto, já que a sua técnica é melhor, pelo mesmo valor de A, que é o valor de 3 milhões? Tenho, com certeza. Não tem problema não. Eu, então, reduzo o meu valor para 3 milhões. Pode ser? Pode. Valeu, D. Tá fechado. Você é o vencedor da licitação. Ok? Uai, professor, mas então o que prevaleceu mesmo foi o preço, né? Não, não é que foi bem o preço. Mas o preço tem que ser levado em conta. Porque a administração vai tentar reduzir o valor. Para chegar aqui, no final das contas, com a melhor técnica e o melhor preço. Mas o nosso foco aqui, ó, é a melhor técnica. Agora pode acontecer de a administração convocar o D e o D falar, não reduzo um centavo. O meu valor é 3 milhões e 100 mil e acabou. Não reduzo. Então, nesse caso, o D simplesmente vai ser desclassificado. E aí a administração passa para o segundo colocado na técnica. Tá vendo aqui, ó? O segundo colocado foi o licitante A. Só que aí o licitante A já apresentou também o menor preço. Então quem vai ser o vencedor da licitação? O licitante A. Por quê? Porque o D não quis reduzir em 100 mil reais para fechar com a administração, então ele ficou sem fechar, sem assinar o contrato administrativo. Ok? Então muita atenção a esse detalhe. Então quando a gente fala em tipo, melhor técnica, primeiramente nós vamos definir qual é a proposta de melhor técnica. Definida a melhor técnica, agora vamos definir os valores das propostas. Terceira fase. Agora vamos procurar aquele que apresentou a melhor técnica e verificar com ele se ele tem condições de reduzir o valor até aquela proposta de menor preço que foi apresentada pelos licitantes. Se ele concordar em executar
essa proposta pelo menor valor que foi apresentado nos licitantes, ele vence a licitação. Entendeu? Então, esse é do tipo melhor técnica. Muita atenção quando for responder as questões de prova. E aí, o dispositivo, o artigo 46, ele fecha com as seguintes informações. No caso de impasse na negociação anterior, um procedimento idêntico será adotado sucessivamente com os demais proponentes, pela ordem de classificação até a consecução do acordo para a contratação. Foi o que eu acabei de explicar, né? E as propostas de preço serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Beleza, fechamos aqui. Tá ok? Então essa é a licitação do tipo melhor técnica. Mas temos ainda a licitação, voltando aqui, do tipo técnica e preço. Tá ok? Licitação do tipo técnica e preço. O que eu quero te explicar aqui? Com relação à licitação do tipo técnica e preço, é o seguinte. A administração, ela vai mesclar. Quando for publicado o edital, primeiro a administração vai deixar bem claro que aquela licitação é do tipo técnica e preço. Isso ela vai deixar bem claro. Entretanto, o edital vai estabelecer alguns critérios de pontuações para o preço na proposta e um critério de pontuações para a técnica naquela proposta. Então não vai ser como foi na técnica, vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu tentar te explicar aqui com um exemplo para ficar mais claro, tá? Já que o nosso objetivo aqui é deixar a coisa bem clara, deixa eu arrumar um espaçozinho aqui, ó. Vamos aqui, ó. Técnica e preço. Esse é o tipo que nós estamos trabalhando, tá? Técnica e preço. Então vamos lá. Olha só. A licitação estabeleceu o seguinte, ó. Com relação aos preços, com relação ao valor da proposta, o primeiro colocado vai receber 15 pontos, o segundo colocado vai receber 12, o terceiro vai receber 11 e o quarto colocado vai receber 10 pontos, tá? Estou explicando aqui de uma forma bem singela mesmo, pra você entender. E com relação à técnica, o primeiro colocado vai receber, vamos colocar aqui vou colocar valores, peraí. O primeiro colocado vai receber 19 pontos, o segundo colocado vai receber 16, o terceiro vai receber 12 e o quarto vai receber 10. Tá vendo? Isso em relação ao preço, em relação à técnica. E aí, no final das contas, o que vai acontecer? Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho, tá? ABC. Então foram 3 licitantes, A, B, C. O licitante A, vamos colocar aqui, ó, em relação... Deixa eu apagar aqui, ó. Em relação às propostas, o A ficou em primeiro, o C ficou em segundo, o D ficou em terceiro e o B ficou em quarto. Isso em relação a preços, tá? Em relação à técnica, o que vai acontecer? Em relação à técnica, o C ficou em primeiro, o B ficou em segundo, o A ficou em terceiro e o D ficou em quarto, tá bem? Então agora, acho que são 4, né? Peraí. Então agora eu tenho que saber como é que ficou a classificação final desses licitantes. Então eu faço uma soma. Aqui, ó. A ficou em primeiro em relação ao valor da proposta. Entretanto, ficou em terceiro em relação à técnica. 15 pontos mais 12, 27. Então ele ficou com 27 pontos naquela licitação. Beleza. Vou até riscar aqui, tá? O B ficou com 10 pontos em relação ao preço e ficou com 16 pontos em relação à técnica. Então ele ficou com 26 no total. Tá bem? Vou somando. O C ficou com 12 pontos em relação ao preço e 19 pontos em relação à técnica. Então no total ele ficou com 21 pontos. Ó, ficou bacana, hein? O D ficou com 11 pontos em relação ao preço e 10 pontos em relação ao... 11 pontos e 10 pontos em relação à técnica. Então no total 21 pontos. Tá ok? Então se tiver feito algum erro de matemática, não repara não, tá? Então mais ou menos por aí. Então, gente, nessa licitação técnica e preço, quem venceu? Quem venceu a princípio foi o licitante C. Tá vendo? Então, o licitante C é que venceu essa licitação.
Claro que essas médias que eu coloquei aqui é só para você entender. São vários critérios que vão ser utilizados para estabelecer essas pontuações, esses parâmetros. Mas eu quero que você entenda a natureza desse tipo de licitação para você responder amanhã ou depois as questões de prova. Tá bem? Então, esses são os 4 tipos de licitação que você tem que guardar para responder as questões de prova. E ó, muita atenção, porque eu já vi questão de prova abordando esse artigo 45, parágrafo 4º, tá? E muita gente errou, óbvio, porque é uma coisa muito específica. Olha só, para a contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º da Lei 8.248, nós já falamos sobre ele, levando em conta os fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação, técnica e preço. Ah, professor, então se é para contratação de bens e serviços de informática, a regra geral é adota-se o tipo, técnica e preço. É isso aí. Essa é a regra geral. Entretanto, é permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Então, se você encontra uma questão em prova dizendo quando a administração desejar a contratação de bens e serviços de informática, ela deverá utilizar obrigatoriamente o tipo de licitação, técnica e preço. Errado. Se cair só isso, está errado. Por quê? Porque em caráter excepcional é permitido o emprego de outro tipo de licitação, indicado em decreto do Poder Executivo. Tá vendo? Então, regra geral, para equipamentos, produtos de informática e serviços de informática, técnica e preço. Em caráter excepcional, admite-se outro tipo de licitação. Beleza? Pois bem, esse era o recado de hoje no nosso curso de licitação. Espero que você tenha compreendido bem o conteúdo. E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe este vídeo com seus amigos, porque você vai me ajudar muito. Quanto mais visualizações nós tivermos aqui nesse curso, mais cursos eu vou gravar. Nós estamos só começando. Então a expectativa é que a gente grave um curso completaço, leis específicas. Vamos falar aqui sobre a lei do pregão, vamos falar sobre lei de probidade, lei de processo administrativo, todo tipo de lei que você imaginar dentro da órbita do direito administrativo, nós vamos tratar aqui. Então depende só de você. Compartilha aí, vamos fazer esse canal crescer, que quanto mais crescer, mais vídeos eu vou postar, ok? Um abraço para você e até a próxima aula. Tchauzinho.